Boa tarde a todos e todas. Conselheiro Marcelo Spilk. Boa tarde. Hoje estamos numa sessão presencial aqui. O conselheiro Marcelo, que está com uma faringite aí, né? Conselheiro que está... Muita gente está, inclusive eu já estive também com esse problema, mas grande parte do conselho está aqui, conselheiro Lorenzon, conselheiro Porce, conselheiro Petersen, o diretor-geral, os colegas também da Gergs. Saúdo aqui a presença do senhor Wilton Ferrão, da GPM, Silvério Lopes, da Planalto, Lindolfo Ramos e Adelar Garcia, também da Planalto. O senhor Giovanni Luigi, do sindicato da Saergs, né, do Saergs, muito bem-vindos a todos. Também Fábio Turra, André Turra, acho que está aqui, é esse o nome, qualquer coisa me corrijam, por favor. Joane Marques, Marcelo dos Santos e Tiago Rodrigues. Sejam muito bem-vindos aqui nesta sessão presencial, híbrida, na verdade, do Conselho. A nossa sessão de número 30 de 2024. Hoje é um dia para nós importante, mas também para lamentar que é a saída, né? É a última sessão, na verdade, do conselheiro Petersen, e por isso fizemos questão de estar presentes aqui. E para nós é um momento realmente, né, conselheiros, lamentável, porque o conselheiro Petersen é um grande colega, né? Então, vamos deixar as homenagens para o final desta sessão, mas já adianto que é um momento que não gostaríamos de estar vivendo, né? Mas vamos à nossa pauta de hoje. Apreciação das minutas. Minuta da ata número 29 de 2024. Podemos aprovar, conselheiros? Aprovado. Aprovado. Ok. Matérias. Hoje nós temos a análise do processo número 766-3900-244, que trata da solicitação da Braskem S.A. para a migração ao mercado livre de gás canalizado. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Conselheiro Marcelo, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, conselheira presidente. Então, saúdo a todos os presentes aí na sessão presencialmente, né, no nosso plenário. Também aqueles que nos acompanham de forma online, aqui que tem várias pessoas que estão conectadas online. Peço desculpas, principalmente ao nosso querido colega Petersen, né? Eu queria fazer a questão de estar presente aí para dar um abraço, né, nessa última sessão que nós participamos em conjunto, mas até para preservação de todos, não só a mim, mas a todos, né, para evitar de passar acho que é uma virose, né, para todos. A segunda, aliás, que eu pego agora nesse período aí de inverno, pós-enchentes. Então, realmente, esse ano está sendo bem complicado. E também já peço antecipadamente escusas, né, se em algum momento me faltar voz ou tiver que parar para tossir aqui, porque vocês podem sentir que eu já estou com uma certa dificuldade até para falar. E o voto, a gente sabe como é, né? Não é tão curto assim, a gente tem todo o relatório, a fundamentação e etc., então sei que vai demorar um pouquinho. Então, feita essa pequena introdução, eu vou passar então a leitura do relatório do voto. Trata o presente processo de solicitação de migração para o mercado livre de gás canalizado apresentada pela empresa Braskem S.A. O expediente foi aberto a partir do recebimento de correspondência protocolada na Gergs em 20 de maio de 2024, na qual a Voken Energia Limitada, representante da Braskem S.A., expressa que está avaliando a migração para o mercado livre de gás natural da unidade localizada no Polo Petroquímico de Triunfo, a partir de janeiro de 2025. Solicita a avaliação da agência quanto à possibilidade de negociar uma minuta de custo bilateral com a Sulgás. A empresa destaca que, abre aspas,
Como parte deste processo, existem algumas etapas a serem vencidas até o final deste ano, como a contratação ou negociação da cessão do serviço de transporte de gás natural, negociação e assinatura de contrato de fornecimento de molécula de gás e do contrato de uso do sistema de distribuição. Reconhecemos também a importância dos procedimentos regulatórios, incluindo o rito de análise e desenvolvimento dos requisitos mínimos do contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, para o Estado do Rio Grande do Sul, assim como a possibilidade de abertura de consulta pública para contribuições da sociedade e posterior deliberação do documento final, que deverá ser seguido pelo mercado de gás natural no Estado. Neste contexto, solicitamos a possibilidade de negociar uma minuta de CUSD bilateral com a Sulgás, enquanto o processo de desenvolvimento da regulação segue em paralelo. Acreditamos que essa medida possibilitará a viabilização da migração da Braskem ao mercado livre de gás de forma ágil, garantindo acesso a um gás mais competitivo e com possibilidade de incremento de consumo. Fecha aspas. Diante da demanda, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado da GERGS emitiu a informação GPE 42/2024, contendo análise a seguir resumida. A Resolução Normativa 68, de 11 de abril de 2023, no seu artigo 34, estabelece que a GERGS apreciará e aprovará uma proposta para o contrato de uso do sistema de distribuição CUSD comum ao mercado livre na área de concessão da Sulgás. A proposta enviada pela distribuidora está em fase de análise, não havendo ainda previsão para a publicação da versão analisada e aprovada. Entretanto, não há razão de ordem técnica que impeça a migração da empresa para o ambiente livre. Quanto ao contrato de uso do sistema de distribuição, indicou que este deverá 1. Ser aprovado e após homologado pela GERGS. 2. Observar a isonomia entre os usuários e a paridade entre o fornecimento e o uso. 3. Assegurar a existência de contratos de compra de gás e do respectivo transporte durante suas vigências. 4. Todos os envolvidos deverão estar com suas autorizações e ou registros vigentes. 5. Prever protocolo de responsabilidades/acordo cooperacional celebrado por todos os envolvidos para dispor das regras aplicáveis para questões operacionais e de segurança, resguardado o disposto em legislação vigente. E 6. Prever adequação ao modelo aprovado do CUSD quando da sua publicação e à legislação superveniente. Informa que não há nesta data comercializador, produtor, autoprodutor, importador ou autoimportador registrados no Estado do Rio Grande do Sul. Para atuar no Estado, esses agentes deverão estar registrados na GERGS, além de autorizados e ou registrados na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Atendidas as condicionantes, não havendo ressalvas e restrições das demais áreas, poderá o usuário tratar da migração para o Mercado Livre sem existir interesse da distribuidora. Já a Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS, mediante a informação DJ 145/2024, destacou, abre aspas, a formalização da contratação entre a concessionária e os agentes de mercado livre deve ser estabelecida através da assinatura de um contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, que, por força do artigo 34 da Resolução Normativa 68/23, deve ser aprovado pela GERGS, a fim de serem preservadas e ajustadas as características e condições do uso do sistema de distribuição de gás para cada unidade usuária. Mais adiante, na informação, a tramitação e análise de uma minuta de CUSD a ser aprovada pela GERGS, que será padrão e comum ao Mercado Livre para todo o Estado do Rio Grande do Sul, demanda uma série de discussões técnicas, análise das peculiaridades das atividades de movimentação de gás, comparações com demais regulamentos e resoluções já existentes em outros estados e maturidade e entendimento da nova sistemática do novo mercado de gás, o que justifica e confirma que a solicitação da demanda pleiteada pela Braskem ficaria prejudicada se houvesse necessidade de aguardar a tramitação de todo o expediente. Assim como forma de possibilitar a intenção de negociação para a migração da empresa Braskem do mercado cativo para o mercado livre, foi solicitado pela empresa a possibilidade de negociação diretamente com a Sulgás, a fim de agilizar o processo e garantir acesso a um gás mais competitivo, a exemplo do que já foi requerido pela empresa Gerdau no processo SEI 000-453-3900-240. Nesse ponto, orientamos que a Sulgás utilize como modelo de CUSD a minuta que já está sendo discutida com outros agentes interessados na migração, buscando simetria e isonomia das cláusulas contratuais.
A análise da gerência de energia elétrica e gás canalizado, GPE, na informação 42/2024, entendeu que não há razão de ordem técnica que impeça a migração do agente para o ambiente livre, indicando as condicionantes que deverão estar presentes na minuta do CUSD, às quais aderimos na integralidade. Como foi solicitada a autorização para negociação da Braskem com a concessionária, lembramos que o artigo 20 da Lei Estadual 15.648 de 21 elenca informações mínimas a serem apresentadas pela empresa quando da formulação da proposta para a contratação da movimentação de gás na área de concessão da Sulgás. Também entendemos que deverão ser contempladas as seguintes situações na minuta a ser discutida entre as partes. A. Critérios de medição. B. Regras para faturamento e pagamento pelo serviço de distribuição. C. Critérios de reajuste e revisão, bem como indicação dos encargos fiscais incidentes. D. As penalidades aplicáveis às partes conforme a legislação em vigor, inclusive penalidades por atraso no pagamento das faturas. E. A data de início do serviço de distribuição e o prazo de vigência contratual. E F. Cláusula específica que indique a obrigação de sujeição à superveniência das normas regulatórias da GERGS. Além disso, é indispensável, como já apontado pela Gerência de Energia Elétrica GPE, que após a negociação, a minuta de contrato discutida entre as partes seja remetida para análise e pré-aprovação da GERGS, que irá homologá-la a título precário, uma vez que tal contrato deverá ser imediatamente adequado ao modelo CUSD definitivo aprovado pela agência, situação essa que deve constar de forma expressa na minuta apresentada. Mais adiante, na informação, desta forma, destacamos que é indispensável a existência de cláusula específica na minuta do contrato que preveja a necessidade de registro do comercializador na GERGS. No que se refere aos prazos de efetivação da migração do mercado cativo para o mercado livre e a necessidade de fornecimento de gás canalizado para a empresa, entendemos que deverão ser observadas as regras dispostas no artigo 5º da Resolução Normativa 68/23, cabendo à Braskem a negociação e ajuste dos seus contratos de fornecimento de gás junto à Sulgás, a fim de garantir a continuidade e evitar a interrupção do suprimento de gás através de sua renovação ou prorrogação. Mais adiante, também sugerimos que seja avaliada pela Diretoria de Tarifas o valor a ser pago de tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD, a fim de gerar isonomia entre todos os agentes que optarem pela migração para o mercado livre. Diante do exposto, desde que atendidas as observações contidas nessa informação e ainda considerando-se as condicionantes técnicas indicadas pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado GPE, manifesta-se pela continuidade do procedimento para autorização das partes a realizarem as negociações dos termos e condições da migração para o mercado livre, opinando-se pelo envio do expediente ao Conselho Superior da GERGS para deliberação, fecha aspas. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos da GERGS, por sua vez, apresentou sua análise na informação DT 65/2024, trazendo as seguintes considerações, abre aspas. Não parece haver, frente às manifestações das outras áreas da casa, óbices técnicos da migração para o mercado livre pela Braskem S.A. Entendemos, frente a esse fato, que a migração é viável. Entretanto, como bem ressaltou a Gerência de Energia e Gás Canalizado, ainda não há definição de um modelo de CUSD definitivo na GERGS, somente a homologação da tarifa TUSD. Essa definição envolve tanto aspectos econômico-financeiros quanto análise técnica no sentido da qualidade, continuidade dos serviços, dentre outras. Mais adiante na informação, diante do exposto, desde que atendidas as observações contidas na informação GPE 42/24, opina-se pela continuidade do procedimento de autorização para as partes envolvidas realizarem as negociações dos termos e condições da migração para o mercado livre, com o encaminhamento do presente expediente ao Conselho Superior da GERGS para deliberação. Em 7 de agosto de 2024, a Diretoria-Geral encaminhou o processo ao Conselho Superior para apreciação. É o relatório. Então, devolvo a palavra, conselheira presidente, para as devidas manifestações. Obrigada, conselheiro Marcelo. Nós temos como inscrito aqui pela Braskem, o senhor Vitor Hugo Vogel, representante da Voken, não sei se é assim que se pronuncia, é Energia. Antes de passar a palavra, eu gostaria de registrar a presença do senhor Eduardo Michelin, o presidente do Sindetri, né? Sindetri e da RTI, o jornalista Jobel Pereira, da FETERGS, e o presidente também da ATM, José Antônio Ouweiler. Também registro a presença dos diretores da GERGS, doutor Vinícius, a doutora Ana Carolina, do gerente de energia, Alexandre Jung,
também do conselheiro, nosso ex-conselheiro Luiz Henrique Manjon, e da nossa conselheira assessora do conselho, também ex-conselheira Eleonora Martins. Então, feito esses registros, passamos a palavra para o senhor Vitor Hugo Vogel por 10 minutos. Perfeito, muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Bom, senhores conselheiros da AGERGS e demais presentes nessa sessão, boa tarde. Gostaria de iniciar reconhecendo o relevante trabalho que essa agência tem realizado na regulação do mercado de gás natural no Estado, sempre buscando garantir a qualidade dos serviços e o equilíbrio entre as necessidades do mercado e dos consumidores. A Braskem acredita que a abertura do mercado livre de gás natural representa uma oportunidade importante para aumentar a competitividade da indústria, gerando benefícios para toda a cadeia produtiva e, sobretudo, para os consumidores finais. Para que essa competitividade se concretize de forma eficiente, entendemos que a CUSD é o elemento essencial. Ela deve proporcionar a flexibilidade necessária para que os consumidores possam escolher seus fornecedores de gás, negociar melhores condições para o seu perfil de consumo e evitar sobreposições de penalidades. Por essa razão, a Braskem submeteu o pleito para a AGERGS avaliasse a possibilidade de negociação bilateral da CUSD com a distribuidora Sulgás, com o objetivo de viabilizar a migração ao mercado livre de gás natural, enquanto a CUSD padrão segue em homologação na agência. Esse é um passo fundamental para que possamos continuar contribuindo para o desenvolvimento do mercado de gás no Estado. Além disso, a Braskem se coloca à disposição para colaborar com as melhorias regulatórias, como já tem feito em outros estados. Por exemplo, no Rio de Janeiro, participando do processo de construção e homologação da minuta padrão de CUSD, com condições que favorecem a migração da indústria para o mercado livre. Inclusive, está numa etapa 2 de discussão da CUSD flexível, que permite ao mercado ter acesso a gás de oportunidade a um preço muito competitivo. No Espírito Santo, a ANP firmou um acordo de cooperação com a Agrese, um órgão regulador de Sergipe, visando o alinhamento da regulação da indústria de gás natural. Em São Paulo, o aperfeiçoamento da CUSD está prestes a ser colocado em consulta pública, pois a agência identificou que o instrumento necessitava de melhorias. Esses avanços reforçam a importância de uma regulação moderna e alinhada às demandas atuais do mercado. Estamos confiantes que, com o apoio da AGERGS e o diálogo contínuo entre todos os agentes, será possível evoluir para um mercado mais competitivo e dinâmico, gerando benefício para todas as partes envolvidas. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, senhor Vitor Hugo. Antes de devolver a palavra para o conselheiro Marcelo, registro também a presença da diretora administrativa, Eliane Brunhaus, dos colegas da Diretoria de Qualidade, de Tarifas e Diretoria de Assuntos Jurídicos. Conselheiro Marcelo, por favor, o senhor tem a palavra para a fundamentação do voto. Obrigado, conselheira presidente. Poxa, que alegria ver esse plenário cheio. Pena não poder estar aí junto, participando, mas não vai faltar oportunidades. Então vamos lá. 2, da fundamentação. A Lei Estadual 15.648, de 1º de junho de 2021, dispõe sobre a exploração dos serviços locais de distribuição e de movimentação de gás canalizado no Estado do Rio Grande do Sul e dispõe que as atividades de regulação serão exercidas pela AGERGS. Da entidade reguladora, artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação dos serviços de gás canalizado nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei 10.931, de 9 de janeiro de 1997. Parágrafo 1º. Quanto aos serviços delegados ou outorgados, tanto à iniciativa privada quanto a empresas públicas e sociedades de economia mista, a competência definida no caput desse artigo será exercida por meio da AGERGS, de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º. A regulação dos serviços de distribuição de gás natural pela AGERGS se aplica inclusive à concessão atualmente vigente.
A regulação dos serviços, artigo 17. A AGERGS, dentro de suas competências, tem a atribuição de moderar, de dirimir e de arbitrar as dúvidas e os conflitos entre a concessionária e o usuário, bem como para se manifestar sobre todos os aspectos relativos à presente lei e as questões contratuais e regulamentares. Quanto às condições gerais para a movimentação de gás canalizado na área da concessionária, a lei define, artigo 20. Os consumidores livres, os importadores, os autoimportadores, os produtores e os autoprodutores apresentarão proposta para a contratação de movimentação de gás na área de concessão da respectiva concessionária, informando a capacidade movimentada contratada, o ponto de recepção, o ponto de entrega de movimentação, o prazo de contratação e as demais informações solicitadas pela concessionária, cabendo a esta a cobrança da TUSD. Parágrafo 1º. A composição do valor da TUSD, aplicada aos consumidores livres, importadores, autoimportadores, produtores e autoprodutores, refletirá os custos de investimento, operação e manutenção do sistema de distribuição de gás. Parágrafo 2º. A regra de formação da TUSD será a mesma aplicada à formação das tarifas de cada segmento e às faixas de consumo correspondentes ao mercado regulado, abatendo-se o custo de suprimento e demais custos não despendidos pela concessionária para atendimento do mercado livre, conforme estabelecido em regulamento da agência reguladora. Parágrafo 3º. Caberá à concessionária apresentar informações detalhadas que lhe forem solicitadas pela AGERGS ou pelos usuários acerca do custo evitado para que esse seja considerado na tabela tarifária da TUSD a ser aprovada pela AGERGS. A lei estabelece ainda que cabe à AGERGS o registro da atuação dos comercializadores e consumidores livres. Artigo 31. A agência reguladora será responsável por registrar a atuação de comercializador, produtor, autoprodutor, importador, autoimportador ou de consumidor livre na área da concessão, mediante solicitação do interessado e atendimento dos requisitos estabelecidos em regulamentação específica emitida pela respectiva agência reguladora. Diante de suas atribuições, a agência editou a Resolução Normativa 68, de 11 de abril de 2023, a qual disciplina a prestação do serviço público de distribuição de gás canalizado para os consumidores livres e as condições gerais para a atuação dos agentes do mercado livre de gás canalizado no Estado. Em seu artigo 5º, está estabelecida a necessidade de comunicação do cliente à Sulgás sobre a intenção de migrar para o mercado livre com antecedência mínima de 180 dias ao vencimento contratual. Artigo 5º. Os usuários que mantêm contrato vigente de fornecimento com a distribuidora devem manifestar a intenção de migrar integralmente ou parcialmente para o mercado livre por meio de comunicação escrita, no mínimo com 180 dias de antecedência ao vencimento contratual, devendo cumprir os dispositivos legais e contratuais. Parágrafo 1º. Existindo interesse da distribuidora e aprovação da AGERGS, a efetivação da migração do usuário ao mercado livre poderá ocorrer antes do prazo final do contrato. E destaco aqui também o parágrafo 3º, o usuário cujo contrato de fornecimento não possuir cláusula de renovação automática deverá manifestar o interesse de renovação para a continuidade do fornecimento junto à distribuidora em até 90 dias do seu término, devendo observar o disposto nas demais cláusulas do respectivo contrato. Quanto ao contrato de uso do sistema de distribuição, definiu-se que deverá ser publicado o contrato padrão para o mercado livre. Artigo 34. A distribuidora deverá submeter à apreciação e aprovação da AGERGS, no prazo de 60 dias, uma proposta para o contrato do uso do sistema de distribuição, CUSD, comum ao mercado livre na área de concessão, observadas as condições estabelecidas nesta resolução e demais regulamentos da AGERGS. Parágrafo 1º. Após o cumprimento do estabelecido no caput desse artigo, a AGERGS publicará o contrato de uso do sistema de distribuição comum ao mercado livre para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo 2º. Para minimizar riscos de suspensão do serviço de distribuição de gás canalizado, os agentes do mercado livre devem atentar para que a vigência dos contratos de uso do sistema de distribuição, CUSD, guarde compatibilidade com os contratos de compra e venda de gás. Conforme relatado, a Braskem S.A. apresentou a intenção de migração para o mercado livre de gás natural e solicitou autorização para negociar uma minuta de CUSD com a Sulgás, enquanto o processo de desenvolvimento da regulação segue em paralelo. De acordo com as informações DT 65/2024, DJ 145/2024 e GPE 42/2024, não há óbice à solicitação apresentada, desde que atendidos os requisitos apontados.
Tendo em vista que a edição do CUSD ainda está em processo de elaboração, entende-se que este não deve ser um fator impeditivo para a migração pretendida, sendo, portanto, viável a negociação entre os agentes. Quanto à observação trazida pela Gerência de Energia e Gás Canalizado, que a aquisição de gás natural no ambiente de contratação livre deve ocorrer por intermédio de agente de comercialização devidamente autorizado pela ANP e registrado pela GERGS, cumpre informar que, após a emissão da informação GPE 4224 e das subsequentes informações DJ 145-2024 da Diretoria de Assuntos Jurídicos e DT 65-2024 da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos, ocorreu o registro de um comercializador nesta agência. Desta forma, conforme definido pela Resolução Normativa 68/2023 da GERGS, o consumidor livre poderá adquirir gás canalizado deste ou de outros comercializadores autorizados pela ANP e que venham a se registrar na GERGS. Quanto à tarifa do uso do sistema de distribuição a ser utilizada, essa deverá ser avaliada pela GERGS, assim como as demais cláusulas da minuta do contrato entre as partes, que deverá ser encaminhada a esta agência para aprovação. Por fim, registra-se que os contratos de suprimento de gás natural celebrados com a Sulgás e suas supridoras admitem a solicitação de redução das quantidades diárias contratadas, QDC, caso um ou mais clientes optem pela migração para o mercado livre, observada a exigência de celebração de aditivo contratual para fins de operacionalização e formalização. Assim, recomenda-se que, em caso de evoluírem as negociações entre as partes, que a concessionária providencie as adequações de suprimento necessárias em decorrência da migração da Braskem para o mercado livre. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Posso passar a leitura do voto, senhora conselheira, presidente? Sim, conselheiro, por favor. 3. Do voto. 1. Autorizar a Braskem S.A. a negociar as condições contratuais do Serviço Público de Distribuição de Gás com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, para a migração do mercado livre de gás natural. 2. Determinar que a minuta de contrato a ser firmado entre as partes seja remetida à GERGS previamente à sua assinatura para análise e aprovação. 3. Na minuta de contrato devem ser observadas as seguintes condições, conforme manifestações das áreas técnicas da GERGS. A. Conter cláusula específica prevendo a necessidade de registro do comercializador na GERGS. B. Observância à isonomia entre os usuários e a paridade entre o fornecimento e o uso. C. Assegurar a existência de contratos de compra de gás e do respectivo transporte durante suas vigências. D. Protocolo de responsabilidades / acordo operacional celebrado por todos os envolvidos para dispor das regras aplicáveis para questões operacionais e de segurança, resguardado o disposto em legislação vigente. E previsão de adequação ao modelo aprovado do CUSD quando da sua publicação e à legislação superveniente. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Marcelo. Passo a palavra a conselheiro Alexandre Alves Porce para sua revisão. Obrigado, conselheira. Item 4 da revisão. De acordo com o regimento interno da GERGS, confirma a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada. Pergunto agora, nesse momento de debates, algum ponto a ser esclarecido, alguma observação? Conselheiros, podemos passar? Certo. Então, pela ordem regimental, passo ao meu voto, acompanho integralmente o voto do conselheiro Marcelo Spilk e passo pela ordem ao conselheiro Paulo Roberto Petersen. Conselheiro Lorenzon. Ok. Então, por unanimidade, o Conselho Superior aprova o voto do conselheiro Marcelo Spilk, autorizando a Braskem a negociar as condições contratuais do Serviço Público de Distribuição de Gás com a Sulgás para migração ao mercado livre de gás natural. Passamos, então, ao ponto 3 da nossa pauta, deliberações em procedimento simplificado. Homologação dos seguintes processos conforme Resolução Normativa número 69 de 2023. Termo de autorização de prestação de serviços relativo à venda de passagens do município de Fazenda Vila Nova. Processo número 0005573900249.
termo de autorização de prestação de serviços relativo à venda de passagens no município de Alpestre, processo 1020-3900-240. Algum esclarecimento do diretor-geral? Alguma questão a ser debatida? Podemos homologar, então? Pela homologação. Também, pela Ok, homologação. Obrigada, conselheiros. Homologados por unanimidade os termos de autorização para prestação de serviços de estação Conselheiro, rodoviária. Desculpe, conselheiro, eu lhe interrompi. Por favor, termine e depois eu falo. Ah, tá. Termo, então, por unanimidade, o termo de autorização de prestação de serviços para venda de passagens no município de Fazenda Vila Nova e de Alpestre. Sim, conselheiro. Não, só eu ia pedir uma gentileza para que todos os conselheiros, quando falassem, abrissem o seu áudio, porque quem está online aqui não consegue ouvir, tá? Obrigado. Boa observação. Antes de passar para o item 3.2 da pauta, registro também a presença do coordenador do nosso núcleo de informática, engenheiro Newton Telichevski. Também agradeço os colegas do núcleo de informática pela infraestrutura aqui para a nossa sessão híbrida. Passamos, então, e também faço o agradecimento a todos os colegas da assessoria, né, da Secretaria Executiva e do gabinete da presidência também. Vamos lá. Deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo 191-3900-247, que trata de revisão tarifária ordinária da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. A proposta do conselheiro relator Marcelo Spilk. A consulta pública de 16 de setembro de 2024 a 7 de outubro e a audiência pública no dia 7 de outubro, que é uma segunda-feira, às 14 horas. Conselheiro Marcelo, quer fazer alguma observação? Conselheiros, quanto a essas datas, podemos aprovar? Conselheiro Marcelo? Não, só o comentário que assim que eu recebi a relatoria desse processo, né, eu procurei dar celeridade, porque a gente já está com o processo um pouco atrasado, né, então tentando antecipar ao máximo a abertura da consulta pública, e como nós tínhamos que deliberar isso na sessão de hoje, então procurei já colocar na próxima segunda-feira, cumprido o prazo de 20 dias, e no final do prazo a gente já realiza a audiência pública. Eu acho que evita maiores atrasos ainda nesse processo. Certo. Mas claro que estou aberto a sugestões também. Então, se bem recordo, eu sou revisor nesse processo. Conselheiro Spilk, lembra se eu sou revisor nesse processo? Leonora? Não. Sim? Sim? Ah, sim. Certo. Não, é que me preocupa algumas coisas relacionadas com o tempo. Como disse o conselheiro Spilk, ele está ajustando as datas exatamente dentro daquilo que for possível. Mas, de qualquer forma, eminente presidente, mais do que ninguém, Vossa Excelência sabe, o senhor diretor-geral, da situação que nós estamos vivendo na casa. Sem dúvida. Tem que tornar público, isso é público. Vossa Excelência diversas vezes já manifestou pela imprensa a todos as dificuldades existentes hoje na Gergs, em função do número de pessoas, das responsabilidades, das atividades, dos prazos. É bem possível, conselheiro Marcelo, que Vossa Excelência e eu não tenhamos condições de, dentro daqueles prazos razoáveis, de concluirmos esse trabalho. Porque após a consulta pública, após a audiência pública, o processo vai às áreas técnicas, que estão, assim, assoberbadas. Eu não sei, então é bom que se alerte desde já que pode ser que se crie uma situação difícil para todos em relação a esse processo. Aliás, em relação a esse e em relação a outros processos importantíssimos que são da responsabilidade dessa casa. Perdoa, eminente presidente, de eu ter feito essa... Está correto. Porque, na realidade, essa preocupação maior é de Vossa Excelência, né? Mas eu me dou conta, nesse momento, dessa circunstância. Não, é de todos nós essa preocupação e
e os conselheiros têm manifestado, né, essa sua preocupação, que é minha também, e de todos os colegas, né, porque são processos importantíssimos que afetam a população gaúcha, a segurança dos serviços, a segurança jurídica, a atração de investimentos, mas, de qualquer forma, fiquem à vontade, podemos, quem sabe, ou marcamos, deixamos o período assinalado, conselheiro Marcelo, e a gente e vemos, né, como anda a tramitação. Conselheiro Porce, fica à vontade, estamos em debate aqui. Acredito que a gente deve deixar assinalado e avaliamos essa viabilidade, né, de concluir os trabalhos, né, mas dentro desse cenário, como o conselheiro Algir bem mencionou, a gente sabe muito bem, né, como é que está aí o nível de demanda de atividades que está muito intenso para toda a casa. Certo. Bom, então vamos aprovar esse período, né, do dia 16 de setembro. 16 de setembro é que dia? Agora não estou com o calendário aqui. Essa próxima agora? Tá. Na próxima segunda-feira, isso. Tá. Presidente, permite ainda mais. Claro, por favor, conselheiro. Eu quero pedir especial gentileza de Vossa Excelência de determinar que na ata relativa a esta sessão, que conste, na medida do possível, a minha manifestação. Sem dúvida. Claramente. Na íntegra. Registrada na íntegra, por favor. E, conselheira presidente, se puder colocar também que eu corroboro com a manifestação, que também estou muito preocupado com essa questão, não só em relação a este processo em si, mas como muito bem disse o eminente conselheiro Algir aqui, nós temos essa preocupação em relação a todos os processos. Então, nós precisamos realmente de um encaminhamento, de uma solução para a questão da reestruturação da agência aqui o mais breve possível, porque realmente a gente sabe que já está prejudicando o andamento. Quando eu falei aqui, eu não quis falar nada no sentido negativo quanto à ausência de esforço, muito antes pelo contrário. O esforço que nós temos visto aqui na casa tem sido enorme para conseguir levar adiante todas as atribuições que nós temos dentro dos prazos, na forma que é possível. Mas claro que não vai ser possível que a gente tenha cada vez uma demanda maior de serviços, cada vez uma demanda maior de processos e, ao mesmo tempo, uma redução, inclusive, do quadro. Isso, sem dúvida nenhuma, é impossível de ser cumprido. Tá? Então, por favor, não me entendam mal aqui quando eu coloquei que a gente está com atraso, que isso não é de forma nenhuma qualquer demérito em relação aqui a ninguém. Pelo contrário, como eu digo, só podemos elogiar todas as nossas equipes aqui da Gergs, que têm sido incansáveis em fazer o possível e o impossível para que a gente atenda os nossos prazos. Não, a gente, né, acho que todo mundo entendeu desta forma, que é a realidade, né? É simplesmente uma apresentação da realidade e da nossa preocupação, que é comum, tanto aqui do Conselho, quanto das diretorias, dos colegas, porque não só cresceu a quantidade, né, mas também a complexidade. A complexidade cresceu bastante. Mas, então, vamos deixar aprovado o período. Começamos a consulta pública no dia 16 de setembro até 7 de outubro. No dia 7 de outubro, segunda-feira, às 14 horas, uma sessão online para a manifestação de todos os interessados. Vamos às comunicações. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos: 991, 3900, 242, que trata do ajuste na resolução número... Na verdade, alteração da resolução normativa número 68 de 2023, que se refere ao registro dos comercializadores de gás natural na Gergs. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Processo 191, 3900, 247, que trata da revisão ordinária de 2024 da Sulgás. É este processo que nós estávamos tratando da consulta pública. O conselheiro relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Quanto aos convites, aqui nós recebemos o convite para o primeiro Seminário Internacional de Transversalidade do Consumo Consciente, a ser realizado no dia 9 de setembro,
é hoje, né? Das 13 horas às 18 no plenarinho da Assembleia. Não, foi ontem? Ontem, desculpe, já estou ontem. Então, para registro, né? E recebemos aqui o convite para o 2º Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiReg, que é feito pela Controladoria Geral da União e pelo Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Escritório das Nações Unidas de Serviços das Nações Unidas para projetos de serviços. Então, é o 2º Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiReg, ocorrerá no dia 24 de setembro, em Brasília, no auditório da ANTT. E também o convite para o 3º Fórum de Concessões de Rodovias, que será realizado no dia 24 de outubro, em São Paulo. Esses convites chegaram agora, que estão na secretaria ali do gabinete da presidência. E agora temos como assuntos gerais, gostaríamos de saber antes se alguém tem mais algum convite, alguma comunicação. Podemos passar para os assuntos gerais. Bem, e os assuntos gerais, creio que o assunto, né, geral, porque é o assunto, será um assunto mais especialíssimo. Primeiro, é um agradecimento ao conselheiro Paulo Roberto Petersen. Eu convivi com o conselheiro 1 ano e 4 meses, né? E é uma pessoa muito competente, muito séria e de muita cordialidade. O trato, e isso eu acho muito importante, eu quero evidenciar, o trato pessoal com o conselheiro, que é um cavalheiro, uma pessoa de grande capacidade de diálogo. Para nós, aqui para mim, e aqui falo pessoalmente, mas creio que estou falando, cada um vai falar, né? Mas quem quiser. Mas foi uma experiência muito boa, conselheiro. O senhor sabe que todos nós do Conselho fizemos um esforço para a sua permanência, né, nesta casa. Esta casa estará sempre aberta para o senhor, para o diálogo. Nós vamos, tenho certeza, vê-lo ainda muito em novos projetos, e leve aqui o agradecimento, a admiração e o reconhecimento por todo o seu trabalho, né? Foi um trabalho de grande valor e um relacionamento, né, de colegas, para mim, pessoalmente, muito rico. Então, é um momento que nós não gostaríamos, né, de lidar um até logo, né, mas fique com a nossa homenagem do carinho, né, do carinho, e creio que não só nós aqui do Conselho, mas dos colegas que trataram, que tiveram relacionamento, que tiveram reuniões com o senhor, sempre com uma franqueza, e essa forma cordial de tratar, que eu valorizo muito. Então, leve o meu abraço e já passo a palavra, quem sabe, agora o nosso decano, será o nosso decano, conselheiro Alexandre Alves Fortes, embora muito jovem, mas será, né? Ok. Né? Decano em função do mandato. Do mandato, né? Sim. Deixemos bem claro. Bom, uma responsabilidade grande, acho que comentar um pouco sobre as características aqui do conselheiro Petersen. A gente conviveu, acho que cerca de 3 anos e meio aproximadamente aqui, né? Eu posso testemunhar com certeza, né, que a atuação do conselheiro neste conselho, né, representa muito bem o cargo que ele representa, né? Ele é um conselheiro que está aqui, né, por indicação
das concessionárias, embora venha do setor de transporte, onde domina muito bem, né, todos os aspectos desse setor, ele sempre atuou com muita retidão nas defesas, né, tecnicamente bem fundamentadas, né, de todos os aspectos inerentes a todos os demais setores aqui que a agência regula, né? Então, acho que eu posso dizer com clareza, né, que é uma satisfação muito grande ter podido, né, dividir, né, durante um bom tempo essa atividade aqui dentro do Conselho. Além da questão, acho que profissional, né, eu queria comentar um pouquinho também sobre alguns pontos, alguns aspectos pessoais, né? Acho que em função dessa cordialidade, né, toda essa abertura que o conselheiro também sempre demonstrou aqui no Conselho, a gente conseguiu construir aí uma relação de amizade recíproca, né? Então, fico muito feliz, né, de ter tido essa oportunidade de estar aqui junto no Conselho, né, com o conselheiro Petersen, né? Espero que a gente possa se reencontrar novamente, seja aí profissionalmente, seja pessoalmente, né? E termino aqui desejando um sucesso nos próximos desafios que vão se apresentar. E enfatizando, né, uma certa lamentação, né, por não poder continuar, né, mais tempo aqui com a presença do conselheiro Petersen junto conosco. Conselheiro Lorenzon. Muito obrigado, presidente. Eu convivo com o conselheiro Petersen há pouco tempo. Desde que aqui cheguei. Antes, eu não lembro de tê-lo encontrado nos nossos caminhos da vida. Isso que a minha vida já é bem longa. Passando por onde eu passei, né? 16 anos na Assembleia Legislativa, 32 no Tribunal de Contas, eu não recordo de tê-lo encontrado, apesar de que as referências feitas ao eminente amigo, colega, excelentíssimo senhor conselheiro Petersen, por exemplo, do seu trabalho na empresa, ele passou uma vida praticamente, na Planalto. Um amigo pessoal, que é o Pedro Teixeira, da Planalto, com quem eu tenho uma relação, não tão grande hoje, porque ele está, né, adoentado, mas do trabalho que Vossa Excelência desenvolveu lá na Planalto. E desenvolvendo na Planalto, desenvolveu em função do quadro todo do Rio Grande, porque percorreu esse Rio Grande do Sul. Nesse pouco tempo que nós convivemos aqui, eu passei a admirá-lo por tudo que Vossa Excelência representa. A seriedade, a disponibilidade, a franqueza. Esse atributo eu acho fantástico no exercício da atividade pública. Hoje não é tão regra essa franqueza. Muitas vezes a gente recebe respostas que não são as verdadeiras. Não sei por quê, porque não sei se os tempos mudaram ou não. Tempo em que eu exercia atividades públicas, essas todas que eu referi, no Tribunal de Contas e na Assembleia, a franqueza era o primeiro momento, franco. A postulação é feita, você diz, vai analisar. Pode ser que dê, pode ser que não dê, pode ser que dê uma parte ou não dá, mas a franqueza de dizer. Agora, fica muito fácil. Você postula e eu digo, não, pode contar. E no fundo você sabe que não pode contar, porque você não está se enganando a si próprio. Vossa Excelência, com a franqueza que sempre teve, passou a receber a admiração de todos. O seu trato, o seu jeito, a sua gentileza, a sua fidalguia, característica de Vossa Excelência no exercício desse ano e meio, 2 anos que nós estamos juntos. Então, eu diria agora, em homenagem a Vossa Excelência, que nós vamos sentir muita falta. Quero dizer mais, dar um testemunho pessoal e público aqui que eu fiz o que podia fazer em todos os setores, de todas as formas republicanas, de que Vossa Excelência permanecesse aqui pela necessidade que nós temos de contar com o seu trabalho, o seu prestígio, sua experiência, sua capacidade. Infelizmente, são as coisas, né, da vida. Eu recebo, então, essa grande homenagem dos seus colegas, mas a minha pessoal,
apreito, de respeito e de gratidão, conselheiro Petersen, a Vossa Excelência. E seja feliz na vida que vem pela frente. Sua, da sua família, dos seus amigos, e eu estou hoje incluído entre seus amigos. Um abraço. Conselheiro Marcelo, depois Poxa. dessa homenagem muito bonita aí nós temos um tribuno aqui, né? É um tribuno. Sim. É, É a vida. Aqui, Pois é, fica. Aliás, presidente, desculpa ainda mais uma vez. O conselheiro Porce é o decano. Eu trabalho aqui. Sou decano de todos que estão aqui. Sou decano da vida. Por isso, então. Conselheiro Marcelo, por favor. Pois é, que difícil, né? Falar depois de um ilustre orador com uma habilidade incrível com as palavras, que é o nosso querido Algir Lorenzon, né? Com toda a sua experiência de parlamento, de Tribunal de Contas, né? Muito mais acostumado com as palavras do que todos nós aqui, né? Mas, claro que eu vou fazer minha manifestação aqui, não posso deixar, vou tentar fazer o melhor, né? Mas, por favor, depois do Algir fica complicado. Eu fui o que convivi menos tempo aqui com o querido amigo Paulo Roberto Petersen, pouco mais de 4 meses aqui na agência, né? Que eu tomei posse em abril e agora estamos em setembro, 4 meses e meio. Mas vejam que nesse pouco período de tempo, eu já chamo ele de querido amigo, porque realmente se tornou um querido amigo. Pessoa maravilhosa, de um caráter exemplar, um parceiro, amigo, sempre pronto para ajudar, para colaborar, sempre comentando as coisas. A gente, quando tem os intervalos fora do trabalho, né, conversando sobre família, sobre o que gosta de fazer no lazer. Então, eu sinto como se conheço o Petersen há muitos e muitos anos. Apesar de também, assim como o Algir, não lembrar de tê-lo conhecido antes. Até pode ser que a gente tenha se encontrado em algum momento da vida, né? Também já não sou tão menino assim, em algum lugar a gente pode ter se encontrado, mas é claro que o que fica marcante aqui são os dias de trabalho, conversa sobre trabalho e também essas conversas agradáveis, almoços, cafezinhos, o chimarrão, né, para conversar sobre as amenidades. E nesse período, como eu disse, Petersen se revelou um grande amigo. Fora isso, como colega, que eu posso dizer para quem está chegando numa entidade de nível superior, como é o nível superior do Conselho Superior da Gergs, a gente sempre pensa bem em como vai ser acolhido pela casa, como vai ser acolhido pelos conselheiros. Eu já conhecia aqui da casa muita gente, né? Já tinha um bom relacionamento com muita gente aqui, mas com o conselho praticamente só tinha contato com a presidente, Luciana, e algum pequeno contato com os demais. Então, me senti muito acolhido e um dos principais responsáveis por isso foi o Petersen, né, que sempre, pelo menos nos dias de sessão, a gente estava sempre junto ali, quando tinha mais alguma reunião juntos, e nesses momentos felizes aí de conversa sobre amenidades, sempre me sentindo muito bem. E o que eu posso dizer com relação ao trabalho? Um excelente conselheiro, com caráter, com retidão, com princípios morais e éticos que são importantes. Alguém está com o áudio aberto, por favor, essa gentileza. Deu. Com esses princípios éticos e morais que, como disse o Algir, não é muito comum hoje, quer dizer, não que não seja comum, mas talvez não seja mais a regra geral na nossa vida pública, né? E a gente ter aqui um conselheiro indicado por parte das concessionárias, que veio fazer parte da vida pública, talvez pela primeira vez, depois de anos de experiência, volta e meia ele conta, né, as ações que teve lá fazia parte da alta administração de uma grande transportadora aqui do estado, e a gente fica sempre impressionado com a qualidade daquilo que ele fala, da sua gestão, do que fez, das coisas que alterou em relação ao transporte em si, etc. Olha, grande conhecedor da área de transportes, mas que também a gente viu aqui nesse período em que estivemos juntos, também
surfou muito bem nas outras áreas fora do transporte, também por sua grande competência, por sua grande facilidade para compreender todos os assuntos, né? Então, eu só posso agradecer essa parceria ao querido Petersen e só posso desejar também que futuramente, nos próximos passos, tenha o maior sucesso possível. E quem sabe, né? Assim como o Algir também disse que fez todos os esforços, eu também fiz os meus esforços, a gente conversou, tentou, conversamos com o governo do estado para que, caso não fosse possível prorrogação dos mandatos antes da saída, quem sabe alguma cláusula, alguma questão na lei que vem por aí, né, para que, quem saiba, o Petersen possa continuar com a gente. Perdemos uma batalha hoje, mas não perdemos a guerra. Então, quem sabe, né? Vamos torcer para que a gente consiga algum milagre ainda e o Petersen possa ser reconduzido e fazer parte aqui, porque realmente precisa. Nós precisamos de gente qualificada, de um conselheiro com todas essas qualificações que já foram colocadas aqui por todos os nossos colegas. Então, meu querido Paulo Roberto Petersen, um fraterno abraço. Queria estar pessoalmente hoje aí para te abraçar, mas entenda, né, diante dessa minha questão de saúde aqui, que não é só para me preservar, mas para preservar todos vocês. Então, sinta-se abraçado virtualmente e não vai faltar oportunidades para que logo em seguida a gente se encontre pessoalmente e eu possa te dar aquele abraço apertado aí que tu merece. Tá? Muito obrigado por tudo, sucesso. Tenho duas pessoas inscritas, o diretor-geral Carlos e também o conselheiro, ex-conselheiro Manjon, gostaria de falar algumas palavras. Então, primeiro para o diretor Carlos. Bom, conselheiro Petersen, para nós é uma tristeza o senhor estar nesse momento se desligando. Acho que foram 4 anos com muitos desafios. Foi uma pandemia, foi uma enchente nesse caminho. O senhor, com todo o seu conhecimento, com a sua franqueza, muito bem dita pelo conselheiro Algir, nos trouxe muita riqueza aqui para a agência. Então, eu acho que eu falo no meu nome, eu acho que falo no nome de todos os colegas, né? Uma pessoa muito de fino trato, a gente consegue um bom relacionamento durante todo esse tempo. Senhor, não vou discorrer mais, mas é muito triste para nós. Espero que o senhor tenha muito sucesso e a gente está sempre aqui no que o senhor precisar. Eu, a Gergo, os colegas todos, deixo um grande abraço para o senhor. Manjon, por favor. Senhora presidente, conselheiros, diretor-geral, colegas, convidados. Eu conheci o conselheiro Petersen há 4 anos também. Trabalhei com ele 2 anos no conselho. E posso afirmar que tudo que foi dito aqui dele é verdade. É uma pessoa de fino trato, uma pessoa com muito conhecimento, dedicada. Sabe, as pessoas às vezes pensam assim, não, está saindo, vamos elogiar. Não, tudo que foi dito aqui efetivamente é verdade. E eu posso dizer, eu não tenho procuração de ninguém aqui, nenhum dos colegas, mas eu posso dizer com certeza que todos concordam com isso, né? E eu tenho certeza também que eu conheci um colega de conselho e está saindo um grande amigo, uma pessoa muito boa. A gente se encontra frequentemente na praia, então e acho que vou me encontrar mais seguido, se Deus quiser. Então, é um amigo novo que eu fiz, e isso é coisa difícil de se fazer depois de uma certa idade, fazer amizades novas. Então, o meu agradecimento por tudo que nós tivemos juntos. Muito obrigado. Petersen, nós fizemos aqui uma singela homenagem, mas é para ficar essas palavras, para ficarem pelo menos gravadas, né? Não só no coração, mas também aqui. E gostaríamos de lhe passar, isso aqui é uma homenagem da casa.
Não estamos ouvindo. Aí sim. Ouvindo? Aí sim, aí sim. Então vamos lá. Então vou retornar. Na verdade, eu não estaria hoje presente aqui. Já tinha dito para os colegas que a minha última reunião eu iria fazer ela virtual, em virtude de eu conhecer a minha pessoa, sou bastante emotivo. E sabia que eu iria me emocionar bastante com as palavras dos amigos, e por essa razão eu não viria. Mas fui instado por alguns colegas, então acabei vindo sabendo que ia acontecer o que está acontecendo nesse momento. Então peço desculpa aos senhores. Prezados conselheiros, prezados colegas, hoje minha última reunião nessa casa, visto que meu mandato se encerra no próximo dia 14 de setembro. Passo nesse momento a uma breve prestação de contas aos senhores. Possuo apenas... Desculpe, a tela aqui ainda dá esses contratempos aqui. Vamos lá. Só apenas 5 processos que ficaram pendentes de minha autoria como relator, que desde já solicito que seja imediatamente retribuído a novo relator. Processo número 001302390023.9 de Rota de Santa Maria, referente a estudos da variante da rodovia RSE 87, quilômetro 96 a 98, que nessa data encontra-se com as áreas técnicas da AGS. O processo 001722390021.9 da Sulgás, referente à normatização da conta gráfica, que esse processo foi atribuído para a minha relatoria em 29 de julho de 2024, onde já foram executadas as consultas e audiência pública, estando nesta data atribuído também às áreas técnicas. Processo número 00.1007.390022.0, a pedido do vereador de Santa Rosa, pela suspensão de taxa da Corsan referente à soleira negativa, também estando nesta data esse processo atribuído às áreas técnicas. Processo 000-587-3900-23.6 da Prefeitura de Santa Maria do Herval, referente ao Programa de Limpeza e Esgotamento Sanitário. Esse processo foi finalizado e a relatoria nessa semana e estará sendo encaminhado para o revisor. E, por fim, o processo 000-56390023.7, que trata de pedido de revisão extraordinária da concessionária Rota de Santa Maria. Esse processo foi pautado no dia 13 de agosto de 2024, ocasião que eu retirei de pauta, tendo em vista os memoriais recebidos, documentos juntados, em especial ao tocante nos parágrafos 5º e 6º da página 4, e encaminhamos o presente processo para análise do mérito e pedido, e, se for o caso, sobre a metodologia adequada para a redefinição do quanto a ser ressarcidos. Agradeço a todos os envolvidos em todos os processos que tive a oportunidade de ser relator ou revisor. Sempre fui atendido com muita presteza e clareza por todas as áreas técnicas dessa agência. Passaram-se 4 anos onde tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre regulação. Nesses 4 anos onde se passaram, momentos ruins enfrentamos e foram enfrentados pela população e principalmente pelos governos, tais como o enfrentamento da Covid-19 e seus reflexos catastróficos da economia mundial. Também severos eventos climáticos que assolaram o Estado, em especial o último mês de maio do corrente ano, que ainda permanece os seus efeitos e que, por razões óbvias, necessitam ainda de maior atenção por parte desta agência. Todos os setores regulados foram atingidos, de alguma forma, por essas tragédias. Alguns foram impactados por terem seus equipamentos e serviços paralisados, o que foi o caso do setor de transporte,
cujas garagens foram inundadas, equipamentos perdidos e serviços paralisados por mais de 30 dias, com efetiva perda de receita. Da mesma forma, as estações rodoviárias também foram muito impactadas, também pelos mesmos motivos. Aliás, muito nessa casa, esse setor, muito ouvi nessa casa que esse setor não tinha contrato. E os senhores muito ouviram desse conselheiro dizer: os contratos estão vencidos. Sim, estão, mas não foram revogados, tampouco denunciados. As empresas continuam cumprindo com suas obrigações e deveres, portanto, isso também continua a gerar direitos. E solicito que os senhores tenham sempre em mente essas minhas palavras, porque é um setor de muita importância e de importância vital na economia desse Estado. Muitos dessa casa me enxergavam como um representante dos transportes na Gergs. Ledo engano. Fui indicado por 19 entidades, das mais variadas áreas, entre elas a Fiergs. Fui um árduo defensor do equilíbrio na regulação como um todo, atinente a todas as áreas da concessão pública aqui reguladas. Busquei conhecimento nas áreas em que desconhecia, em especial no tocante à área de energia elétrica e gás canalizado. Tentei mostrar a essa agência o mundo do setor privado, desconhecido por muitos, se não por sua totalidade, visto que não tiveram a oportunidade de estar à frente da gestão de uma empresa privada. Pois, por ser oriundo do setor privado, me foi oportunizado ser o contraponto ao exclusivo entendimento do setor público, que muitas vezes enxerga o setor empresarial de uma forma diversa da sua realidade. Muitas vezes enxerguei nessa agência tendências que pendiam mais ao usuário do que às concessionárias. E sempre que pude, busquei mostrar o contraponto e o equilíbrio da forma como na iniciativa privada são apropriados os custos e, em consequência, seu fluxo de caixa, a exemplo dos processos de renovação do gás canalizado relativo à sua planilha de custos com o pessoal. Espero que esse conselho possua sempre, pelo menos, um integrante oriundo do setor privado, a fim de manter firme e forte as razões de uma agência reguladora, que é a da equidade entre as partes, poder concedente, usuários e concessionária. Não estou aqui a afrontar os funcionários públicos, não me entendam mal. Estou apenas afirmando que para que a regulação seja equilibrada é necessário possuir atores das diversas áreas de todos os lados da mesa para que a troca de conhecimento e de vivência exista e seja proveitosa ao sistema. Vejo que até na ciência do direito existe essa dicotomia, pois, enquanto no direito público o Estado só pode fazer o que está previsto em lei, no direito privado as pessoas só podem fazer o que está proibido pela lei. Uma agência com visão multissetorial certamente terá maiores condições de interpretação dos problemas e assertividade nas suas decisões. Atualmente, possuímos no Conselho esta situação e, consequentemente, um perfeito relacionamento. Um time altamente qualificado, com uma visão globalizada e extremamente atinente às variáveis do mercado e da economia, visando proteger e equilibrar sempre as decisões de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. É o caso das recentes decisões junto ao setor das rodovias, que tiveram suas contas impactadas pelas tragédias que assolaram o Estado e as consequências das guerras no continente asiático. Nosso conselho hoje, formado por agentes oriundos de várias áreas, trocando experiências. Possuímos nosso conselheiro Porce, um acadêmico por excelência, profundo conhecedor em economia. O conselheiro Spilk, oriundo da Fazenda, profundo conhecedor em contratos e fiscalizações. A conselheira Luciana, oriunda da casa e expert em regulação. O conselheiro Algir, que traz toda a sua experiência da vida parlamentar e do Tribunal de Contas do Estado, aquele que nos traz as maiores recordações do nosso dia a dia, nos colocando sempre a sua experiência à frente de tudo e principalmente nessa vida pública de longa data. E eu que trago a experiência do setor privado. Durante esses 4 anos, primei pela camaradagem, respeito e principalmente pela ética. Nunca, em momento algum,
me reuni com qualquer técnico da casa para falar ou criticar sobre algum parecer emitido por eles. Fiz reuniões com os diretores das áreas para expor meus entendimentos e, às vezes, minhas discordâncias, mas jamais pedi qualquer tipo de alteração no parecer emitido. Jamais impus minhas ideias ou fiz qualquer pressão para alterar qualquer rumo de algum processo. Discordar, sim. Impelir, jamais. Para tal, e sempre que a ocasião exigiu, expus minhas razões no Conselho e, se necessário, apresentei voto discordante, mecanismo correto para a situação que se apresentava. Aproveito para parabenizar a nossa conselheira presidente pela iniciativa de realizar as nossas reuniões administrativas, momento que nos oportunizavam discutir com os demais conselheiros os processos, as informações e conclusões das áreas técnicas, entre outros assuntos. Tive a oportunidade de fazer audiências públicas no interior do Estado, onde fui cercado por excelentes e eficientes pessoas, que não evitaram esforços para o pleno êxito das reuniões. Em especial, meu muito obrigado à Alessandra, vejo agora, está ali, ao Vitor e ao Alexandro da TI. Nessas oportunidades, pude observar e desmistificar certos ceticismos sobre a interferência que poderiam ter outros agentes, outros órgãos externos nos nossos trabalhos da agência. Finalizando, gostaria de agradecer a acolhida e o respeito que sempre me foi dado pela agência. Agradecer a todos os funcionários com quem tive o privilégio de interagir. Agradeço ao Francisco, à Alexandra, à Luciane Clipper, ao Newton, ao Mesquita, à Natália, à Ana, ao Vitor, à Ciane, ao Mangion, ao Alexandro, ao Ricardo e outros que agora não lembro os nomes. Agradeço aos diretores, Carlos, Vinícius, Citolin, com quem sempre busquei conversar e trocar ideias sobre os processos. A eles, busquei passar uma visão das concessionárias, das suas necessidades e dificuldades. Agradeço ao Alexandre da Gerência de Energia e Gás Canalizado por sua paciência, por sua parceria nas viagens e pelos seus ensinamentos. Agradeço a ex-conselheira desta casa e atual responsável pela Secretaria do Conselho, senhora Eleonora, por toda a sua dedicação, empreendimento e elevado senso de responsabilidade. Pessoa com extrema habilidade para a condução de uma atividade tão relevante na agência, séria, competente, do mais alto nível que tive a oportunidade de trabalhar até hoje. Obrigado, Eleonora, pela parceria ao longo desses 4 anos, por toda a tua paciência em me atender em qualquer horário, muitas vezes nos finais de semana e feriados. Muito aprendi de regulação com teus ensinamentos e aconselhamentos sempre oportunos e certeiros. Meu muitíssimo obrigado. Agradeço aos meus pares do Conselho, Luciana, Alexandre, Porce, Algir Lorenzon e Marcelo Spilk. Agradeço pela troca de conhecimento, camaradagem e respeito que sempre houveram em nossos encontros. Tive a oportunidade, neste Conselho, durante o meu mandato, de interagir com mentes brilhantes que muito contribuíram para o meu crescimento profissional e intelectual. Hoje o Conselho possui um quadro de pura excelência e capacidade técnica para o enfrentamento das pautas, especialmente das privatizações. Agradeço ao conselheiro Porce pela deferência em participar dessa minha última reunião, se deslocando de Curitiba e oportunizando a minha primeira e única reunião presencial com todos os integrantes. Infelizmente, o Marcelo Spilk não pôde estar aqui conosco em virtude de saúde, mas, de toda forma, um agradecimento especial. Um agradecimento especial ao conselheiro Algir Lorenzon, que em um curto tempo de convívio aprendi muito com sua vasta experiência de vida pública, principalmente de parlamento e de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Vamos ver, né? Vamos ver, né, conselheiro?
Conselheiro Algir foi e está sendo uma pessoa fundamental no processo de reestruturação da Agergs. Conselheiro Algir, mesmo enfrentando alguns contratempos de saúde, está sempre buscando interagir em prol de soluções e melhores resultados para o aprimoramento do projeto de lei desta casa. Muito tenho a agradecer ao conselheiro Algir por seu empenho e amizade, em especial nos últimos e tumultuados e apreensivos dias. Conselheiro Algir, muito obrigado por sua paciência e me atender, pelo carinho e empreendimento. Meus respeitos e meus sinceros agradecimentos. Agradeço a presença dos integrantes das empresas, em especial meus amigos lá da Planalto, que estão aqui, Johnny, Marcelo, deixa eu pegar o nome de todos aqui para não esquecer ninguém, do Tiago, do Silvério, do Lindon. Agradeço também a presença do meu amigo Eduardo Miquelin, presidente do Sindetri, do meu amigo Joabel Pereira, jornalista, o responsável por toda a área de comunicação da FETERGS, ao Dr. José Antônio Ovailer, da ATM, ao Victor Ferres, da GPM, ao meu amigo Giovanni Luigi, representando nesse ato a SAERGS e a Estação Rodoviária de Porto Alegre, um amigo de longa data, a quem tive oportunidade de várias vezes aprender muito de rodoviária com ele. Nosso amigo Turra, da MTM. E creio que aqui nominei a todos. Se esqueci de alguém. Tá? Agradeço, então, a presença de todos. E, mais uma vez, enfatizo. Não gostaria de estar aqui, né? Porque saberia que ia me emocionar. A Ciane, Zorteia, não vou esquecer jamais esse nome, né? Ao Vinícius, os diretores todos presentes. Meu muito obrigado pela acolhida, meu muito obrigado a todos. Mas, João, eu já comprei uma vara de pescar nova, viu? Tá? Então, não sei o que vou fazer daqui para frente, mas meu primeiro objetivo já está na garagem de casa, uma cadeirinha nova e uma varinha de pescar nova. Então, vamos ver vamos ver, né, conselheiro, o que vamos fazer, né? Então, meus senhores, estarei à disposição dos amigos em minha residência lá em Xangri-Lá, tá? Minha casa está de porta aberta para os senhores. Não vou dizer adeus, pois a vida nos reserva muitas oportunidades. Portanto, meus amigos e colegas, um até breve e meu muito obrigado. Conselheiro Petersen, ainda o senhor hoje vai inaugurar, fazia tempo que a gente não fazia, a sua foto na nossa galeria, né? Acho que isso é importante, porque é a prova material, né, da passagem aqui pela Agergs, e é um símbolo também do nosso carinho. E convidamos, então, a todos e todas para a inauguração ali da foto na galeria e uma pequena confraternização aqui com o conselheiro e com todos nós. Muito obrigado, está encerrada a sessão.